Olá, eu sou a Ana e esse é mais um Séries que Resistem ao Tempo, para o canal Museu História e Artes. E hoje eu quero falar sobre Penny Dreadful, que é uma série que aqui no Brasil foi exibida pela HBO. É uma minissérie porque ela tem 3 temporadas, 27 episódios ao todo, e conta uma história com começo, meio e fim totalmente interligada. Então, é uma minissérie, não é um é um produto que foi concebido para ter uma linearidade com começo, meio e fim, como eu já disse. Não é algo com um desses blockbusters em que o pessoal vai enchendo linguiça até enjoar para surfar na crista da onda, para surfar no sucesso, né? E eu gosto particularmente por causa das questões literárias envolvidas. É uma série que você pode assistir sem saber absolutamente nada sobre a literatura da época, sem saber absolutamente nada sobre as questões culturais e ainda assim gostar. Porque tem uma fotografia impecável, a trilha sonora, a direção de atores, a ambientação de época e a ambientação literária, que talvez você não pegue, mas que vai te impressionar. É uma série para quem tem referências e para quem não tem. E eu gosto de deixar isso bem claro em relação a alguns produtos da indústria cultural, porque há muito esse preconceito de que qualquer produto com muita referência é um produto elitizado, ou está pregando para convertidos, ou é dirigido para um público específico. Isso também acontece, mas quando você tem um produto cultural de excelência, ele vai ter níveis de discurso tão densos e tão bem estruturados que ele vai fazer sucesso entre pessoas que não vão entender 90% do que está implícito ali e ainda assim vão gostar. E ao mesmo tempo vai fazer sucesso entre pessoas que vão passar muito tempo caçando as referências, tentando entender, tentando desdobrar. E isso para mim é interessantíssimo porque mostra que você pode fazer um produto que agrade diversos públicos sem nivelar por baixo, sem nivelar pelo entendimento da pessoa mais simples ou mais tosca ou o que quer que seja. Eu creio que qualquer produção humana, seja, e todo produto é cultural, desde uma feijoada até um livro, é uma produção cultural passando por tudo que isso implica. Quer dizer, isso faz parte da nossa cultura, do que nós somos, da nossa identidade como espécie, e tudo é produto cultural. Mas a diferença entre um produto cultural folclórico, artesanal, um produto vendável ou um produto massificado, não é apenas o tanto de público que atinge, mas a sua eficiência ao atingir diversas faixas de público. Então, para usar um exemplo bastante controverso, eu não gosto de funk carioca. É algo que eu não ouço em hipótese alguma, eu não conheço a maior parte dos intérpretes, eu não, é um mundo com o qual eu não interajo.
Porque ele é um produto massificado com um endereço tão certeiro que ele exclui outras faixas de público. E aí aparecem pessoas que vão dizer que quem não consome ou quem não gosta é elitizado, é preconceituoso, não gosta de pobre, e todo um discurso totalmente moralista e estúpido em cima de um produto, porque é um produto. Ele vai agradar um determinado público. O que eu quero falar sobre Penny Dreadful de início, porque ainda há muito mais coisa para se dizer, é que ele é um produto cultural que pode atingir diversos públicos. Ele tem uma eficiência para além do elitizado, para além do literário e para além do massificado. Ele não pode ser simplesmente colocado em uma dessas caixinhas e deixado ali. Ele é um produto com um nível de sofisticação que transcende o próprio rótulo. E aí começa pelo próprio nome, porque eu me lembro quando começou a ser exibido que algumas pessoas em caixas de comentários ou na internet perguntavam: tá, mas quem é a Penny? Cadê a Penny? E aí você começa a perceber a questão da referência, porque Penny não se refere a uma mocinha chamada Penélope. Penny se refere àquela fração da moeda inglesa, que aqui equivaleria a um centavo, mas é que é difícil de equivaler porque as medidas inglesas não seguem o sistema métrico, então você pode ficar maluco tentando achar equivalências. Mas Penny Dreadful se refere a umas brochurinhas que circulavam no século XIX contando histórias de terror gótico e de todo tipo de terror. E a tradução de Penny Dreadful, que é uma expressão, é centavos de pavor, centavos de horror, centavos de terror. Porque você pagava 1 centavo na brochurinha e levava uma história que poderia ter vampiros, lobisomens, espectros, maldições, todo o repertório do terror gótico que vem lá do século XVIII e que criou um nicho cultural inacreditável, em que escritores dos mais diversos níveis se aventuraram por mais de um século. Então você vai ter o início lá nos fim do século XVIII, meados para fim do século XVIII, com alguns melodramas bastante conhecidos e que inspiraram autores do calibre do Balzac, que é uma unanimidade em termos da história da literatura. Mas você vai ter Edgar Allan Poe se inspirando nisso, você vai ter Mary Shelley, Lord Byron, e já no fim do século XIX, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, o horror gótico, o terror gótico, essa coisa macabra, vai ter poetas como Becker, vai ter desdobramentos e vai chegar um momento em que não vai ficar só no Reino Unido, vai alcançar algumas partes da Europa e os Estados Unidos. Então, e era muito popular, era extremamente popular, tanto que as Penny Dreadfuls, as brochurinhas de terror, elas são baratas porque elas são populares e elas têm ilustrações magníficas, mas elas são produzidas em massa e isso barateia a distribuição. E eu sugiro que, se você se interessou, vá até o Google, digite Penny Dreadfuls no plural para não cair na série
e vá na aba de imagens. E aí você vai encontrar montes de capinhas e até verbetes explicativos. Porque é assim que se pesquisa, gente. Não, né? Não fiquem dependendo só de quem analisa para vocês ou de quem faz vídeo. Não se pesquisa vendo vídeo, se pesquisa pesquisando. Aprendam a usar os mecanismos de busca e vão além dos primeiros 15, 20, 30 resultados, porque a maioria desses resultados que vocês recebem de primeira no Google é porque quem produziu pagou. Então, cuidado. Procurem sempre, tentem ver sites ligados a universidades, tentem ver sites mais sofisticados, sites mais sérios. Vão além da Wikipédia. A Wikipédia é boa para uma referência rápida e por causa dos links, porque ela te joga em pessoas interessantes. Mas vão além, vão procurar as referências mesmo. A série original foi concebida pelo John Logan, que é um dramaturgo e roteirista com uma carreira vasta. Além de ter participado de Skyfall e Spectre, que são dois filmes do James Bond do período Daniel Craig, eu considero Skyfall o melhor desse período. Eu não sou fã do Daniel Craig em hipótese alguma, mas eu considero o roteiro de Skyfall até hoje o melhor James Bond já feito. Ele participou de filmes do Sam Mendes, do Ridley Scott, é um roteirista sólido. E a série pega todo o clima das brochurinhas, das Penny Dreadfuls, e pega também os escritores que se inspiraram no terror gótico. Então você vai ter ali personagens do Stevenson, do Stoker, da Mary Shelley, e por aí afora você vai encontrar montes de referências. Tem um elenco impecável, maravilhoso. Eva Green está maravilhosa, está incrível e foi premiada porque a sua interpretação dramática é o que costura a série inteira, sabe? Além de todo o clima criado, a série foi filmada na Irlanda e é uma produção dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas que tem todo o clima das séries britânicas, que é o rigor no figurino, o rigor na fotografia, na iluminação, a interpretação dos atores, que não descamba em momento algum para o massificado, o comercial, a emoção barata. Ali você vê que cada intérprete está levando a sério uma história que tem vampiros, que tem lobisomens, que tem maldições, que tem viagem no tempo, pessoas que vivem para além do seu próprio tempo, que é inacreditável no pacote ficcional, mas que ao mesmo tempo é interpretada com tamanha seriedade que você se envolve, que você... porque não está ali simplesmente para assustar. O drama humano implícito em Penny Dreadful vai muito além. Ele não é esse terror de gente pulando, do susto gratuito, não. O horror está em cima do que a literatura vitoriana produziu de mais duradouro, que é esse moralismo do pecado mortal e da culpa cristã. Então, cada personagem ali, para além da maldição que recebeu, para além dessa parte ficcional, recebeu essa maldição ou se viu nessa situação
por causa de algum pecado inominável que cometeu no passado ou que alguém da sua linha genealógica cometeu e que, como sempre, com as maldições atinge mais de uma geração. Então, cada pessoa ali está totalmente tomada por uma culpa avassaladora e que isso torna a luta contra o sobrenatural numa missão quase divina. E isso é feito com algum exagero, porque a referência são as brochurinhas, as Penny Dreadfuls, que são exageradas, que são melodramáticas, que são terríveis em seu terror gótico. Então o exagero não é um defeito, e sim uma qualidade, porque é ele que vai criar todo esse clima, que vai remeter à maior parte das referências literárias. E aí eu quero falar um pouco, esse vídeo vai ficar mais longo que o normal das séries, porque eu fiquei pensando se ele entraria como série apenas ou se ele entraria como um vídeo ensaio mais longo. Então vai ficar no meio termo. Mas eu quero falar um pouco sobre o que é o horror gótico ou o terror gótico. A expressão gótico remete à arquitetura medieval e a todas aquelas catedrais que muitas vezes nada tem de referência na cultura nem ostrogótica, nem visigótica ou gótica propriamente dita, mas que tem aquele pé direito imenso que é para esmagar o fiel e fazer com que ele sinta o poder de Deus. Eles têm as janelas ogivais que são, né, duas mãos em prece. Isso é o princípio que norteia a janela em ogiva, que até hoje é conhecida como janela gótica. E os vitrais e tudo mais que serviam para criar um ambiente nas igrejas que praticamente esmagava o fiel e o deixava ciente da glória e da imensidão de Deus. Dito isso, essa ficção que surge no século XVIII vai receber o adjetivo de gótica ou gótico porque a maior parte dos seus cenários são medievais e remetem a temas às vezes medievais. Então se passam em florestas escuras e cheias de sobrenatural, se passam em igrejas, em abadias, em castelos, em lugares que já não são tão comuns no fim do século XVIII. O fim do século XVIII é a época da Revolução Francesa e de tudo mais que isso implica nesse primado da racionalidade nos meios intelectuais que já vem desde Descartes, mas que não se adequa a esse tipo de ficção. E, no entanto, essa é a ficção que vai fazer mais sucesso e que vai impactar o século XIX de ponta a ponta. E aí a gente vai ter que esses temas vão criar uma literatura em que muito é contado em primeira pessoa, em que a pessoa vai contar o que foi a maldição da sua vida, como foi sua decadência, e vocês vão encontrar isso muito em Edgar Allan Poe, e vão encontrar isso em Mary Shelley, e naquela célebre temporada no Chalé Suíço, que envolveu Polidori, que é o criador da primeira história de Drácula, Lord Byron, e é quando a Mary Shelley escreveu Frankenstein. A maior parte dessas histórias, a referência de época é vaga, então pode se passar em qualquer momento
ali na virada do século XVIII para o XIX, mas há muitas dessas histórias que estão suspensas, porque se passam em cenários tão fechados que não tem comunicação com o mundo lá fora, e às vezes você precisa de uma referência a algum determinado tipo de tecnologia para poder datar em que época se passam as histórias. Porque o tempo cronológico não é importante para essas histórias. Elas se passam em uma dimensão de tempo que transcende o cronológico e vai para um tempo metafórico, um tempo sobrenatural, um tempo onírico, às vezes. E é isso que as torna mais assustadoras, porque elas vão se divorciando do mundo real a um ponto que elas te envolvem e te puxam para esse universo paralelo. E é esse um dos dogmas do terror gótico, que é exatamente que a história envolva o leitor de uma tal maneira que ele passe a participar do pavor dos protagonistas. E isso não é feito com adjetivação gratuita ou com construções. Não, muitas vezes a prosa, como no caso do Edgar Allan Poe, é uma prosa erudita, é uma prosa sofisticada e é uma prosa deliberadamente desapaixonada em alguns momentos, em que o horror vai sendo criado pela maneira como o narrador situa você nesse universo. E é maravilhoso, é incrível, eu adoro literatura gótica. Nunca tive na mão uma brochurinha, uma Penny Dreadful. Adoraria poder ver como é que o público em geral, o grande público, o público popular, se aproximava desse universo. Seria uma experiência que para um historiador é inestimável, que é como você pegar, por exemplo, um papiro ou um rolo da Biblioteca de Alexandria. Eu considero que a fonte primária é o que conecta o historiador diretamente com as pessoas que ele está estudando, com as tecnologias. Conseguir segurar nas mãos uma fonte primária é o que faz a diferença entre um historiador de verdade e um resenhador de bibliografia. E dito isso, Penny Dreadful tem episódios inacreditáveis. E eu quero falar dos meus 2 episódios favoritos, que é quando a Eva Green contracena com a Patti LuPone. É um episódio na segunda temporada que chama The Nightcomers e um episódio na terceira temporada que chama A Blade of Grass. E são episódios inacreditavelmente bem narrados, bem filmados, emocionantes, são de rasgar pela interpretação das 2 atrizes, mas também por mergulhar nos dramas históricos do universo feminino, em toda a carga que a sociedade coloca em nós mulheres, especialmente a sociedade cristã. Então, The Nightcomers se passa em um momento em que a Vanessa, né, que é a personagem principal, foi procurar uma bruxa, se é que se pode dizer assim. É uma curandeira, é uma mulher que vive isolada, que vende poções, que trabalha com mulheres, inclusive praticando abortos. Porque a Vanessa quer entender o que está acontecendo com ela, de onde vem a maldição, por que ela é visada por todas essas entidades, chegando ao ponto de que todas as pessoas ao seu redor são impactadas e esmagadas por uma maldição
que é dela. E a Patti LuPone fazendo a bruxa, ela vai... há um momento em que ela mostra uma escritura do chalé que foi assinada por Oliver Cromwell, quer dizer, fica implícito que ela está viva desde o século XVII, quer dizer, que ela tem mais de 200 anos. E ela também é uma fugitiva desse universo do sobrenatural, ela está ali escondida. E o fato da Vanessa ter chegado ali traz todo aquele universo para a vida dessa mulher já tão sofrida. E olha, eu não vou dar spoiler porque o episódio é inacreditável. E para você que está habituado com entretenimento de ação, há episódios que vão ser mais empolgantes, emocionantes. Esse é um episódio mais lento, mais emocional, mais discursivo, mais dialogado, mas é incrível, é inacreditável. E ele se liga ao outro episódio, porque na terceira temporada, quando a Vanessa vai parar num hospício, quem vai ser a médica dela, em uma alusão ao Dr. Seward do Drácula de Bram Stoker, é a própria Patti LuPone. E há uma insinuação de que ali aconteceu alguma coisa sobrenatural também, mas é muito tênue, especialmente porque o episódio lá atrás, The Nightcomers, tem começo, meio e fim. Então não dá, mas se puxa dali uma familiaridade entre as duas. Do tipo, nós nos conhecemos em outra vida, ou coisa... mas é muito legal, porque é um mergulho num dos piores horrores do século XIX, que é o horror da loucura, dos alienistas, da maneira como as pessoas com problemas mentais são tratadas, da inexistência de um trato humano, e que quando esse trato humano se revela, às vezes ele acaba sendo tragado para a loucura do paciente. E olha, tem N desdobramentos, mas esse episódio da terceira temporada, a Blade of Grass, é maravilhoso. Esses 2 episódios valem a série inteira, se você está procurando algo mais denso. É claro que a série é muito mais do que isso, e há outros dramas humanos, e é interessante você falar em drama humano quando vai se referir à criatura do Dr. Frankenstein. Mas eles recuperaram essa dimensão do livro, porque em nenhum filme que já foi feito até hoje sobre o monstro de Frankenstein, a atmosfera do livro é respeitada. O monstro no livro, a criatura, é profundamente filosófico, é uma criatura que se constrói, que é jogada no mundo sem saber quem é e vai construindo seus significados e vai se aprofundando em pensar a vida, em pensar a criação, em pensar o universo, o infinito, os mundos e tudo o que isso implica. A criatura do Dr. Frankenstein é maravilhosa no livro e nenhum filme jamais fez jus. E Penny Dreadful faz. Uma interpretação incrível do Rory Kinnear, se eu não me engano é o nome do ator, mas que é maravilhoso, é um dos maiores dramas ali e que vai se interligar, que também atua como fio condutor entre os vários núcleos dramáticos da série. Porque isso é uma coisa interessante. Como a maior parte desses melodramas mais antigos, há uma porção de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E
elas se interligam, mas elas se interligam através de personagens que migram de um mundo para outro ou que convivem em diversos desses mundos, até que no final todo mundo vai se encontrar. A série foi cancelada após a terceira temporada e eu imagino o que viria depois, porque para mim, do jeito que foi, já foi incrível, já tem seu final. E eu gosto de roteiristas que, quando uma série é cancelada, dão um final e não simplesmente chutam o pau da barraca e saem matando meio mundo. Eu gosto que, se uma personagem foi tratada com dignidade a série inteira, ao final ela tem um final digno. E isso para mim é muito importante, porque eu creio que a relação de um autor com seus personagens não pode ser a relação de um feitor ou de um senhor de engenho. A relação de um autor com seus personagens tem que ser algo permeado por empatia, dignidade, até um certo carinho. E é isso que eu sempre digo do Érico Veríssimo, e por que ele é um dos meus escritores favoritos de língua portuguesa. O próprio Machado de Assis, o Lima Barreto. Mas eu espero estar sendo clara no que eu estou dizendo. Mas é isso. Penny Dreadful é impecável, é uma produção inacreditavelmente boa, é algo que foi uma pequena joia em meio a séries boas, séries ruins, blockbusters e a competição dos streamings. Ela foi de 2014 a 2016. São 3 temporadas, 27 episódios. Eu não sei se ela ainda está na Netflix. Quando eu assisti pela HBO. Eu creio que, se você vai no Now da Net, eu não sei se ela está como paga ou se você pode assistir através do seu pacote de exibição. Mas é isso, é uma série que eu recomendo. Eu recomendo que você leia os livros. Se você gostar da série, provavelmente você vai gostar de Drácula, de Bram Stoker, de Frankenstein, de Mary Shelley, da Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, do Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, de qualquer coisa que cair na sua mão do Edgar Allan Poe, por favor. É um dos maiores escritores de todos os tempos e tem traduções ao português primorosas. Então, assista a série, leia os livros, divirta-se com o que foi feito a partir das personagens. Perceba o respeito com que elas foram tratadas ao serem tiradas da literatura para ir para a tela e ao serem colocadas nesse universo ultra dramático, melodramático, sinistro e terrivelmente assustador das brochurinhas das Penny Dreadfuls. E é isso, gente. Esse foi mais um Séries que Resistem ao Tempo, falando sobre Penny Dreadful. Um grande abraço e até a próxima.